A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria estarmos juntos para mais uma vez estudarmos um pouco da palavra do Senhor. Hoje, continuando no nosso capítulo 3, estudaremos acerca da sexta igreja, a igreja em Filadélfia. Carta essa que se encontra do versículo 7 ao versículo 13 do capítulo de número 3. Mas antes de qualquer coisa, antes de fato entrarmos no que Cristo fala a essa igreja, é necessário nós entendermos algumas coisas acerca de Filadélfia. Em primeiro lugar, é necessário destacar que as únicas referências bíblicas a Filadélfia encontram-se apenas no próprio Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 11, e no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Os historiadores eles dizem que Filadélfia gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mísia. Há um entendimento de que esta cidade ela foi fundada pelo famoso rei de Pérgamo, Átalo, cerca de 140 a.C. Átalo ele sempre foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão. Deste modo, surge a origem do nome Filadélfia, pois Filadélfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Então, o nome de Filadélfia foi dado exatamente em decorrência do amor fraternal que Átalo tinha por seu irmão. Os historiadores eles também demonstram que a região lá em Filadélfia, ela produzia uvas e ali naquela cidade o povo honrava especialmente a Dionísio, que era conhecido como o deus grego do vinho. E aquela cidade ali de Filadélfia, ela servia como base, uma base muito forte para que fosse divulgada o helenismo ali nas regiões de Lídia e da Frígia. Todavia, meu irmão, assim como nós falamos ali na igreja de Sardes, Sardes e Filadélfia, elas eram ali duas cidades perto uma da outra, né? Assim como um terremoto acometeu Sardes, Filadélfia também foi destruída pelo mesmo terremoto no ano de 17 depois de Cristo. E ela foi reconstruída pelo imperador Tibério. E em alguns momentos da história ali de Filadélfia, a cidade ela recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo de Roma. Depois de ser reconstruída, Filadélfia ela foi chamada brevemente de Neo-Cesareia. E durante o reinado de Vespasiano, Filadélfia também recebeu o nome de Flávia, que é o nome da mulher de Vespasiano. E hoje, nos dias de hoje, Filadélfia se tornou uma cidade chamada Alaceir, que está ali no mesmo local, sendo esta cidade construída sobre todas as ruínas de Filadélfia. Passado esses apontamentos históricos que são de suma importância, nós precisamos compreender que entre as 7 cartas escritas às igrejas ali no Apocalipse, nós encontramos 2 que não contêm nenhuma crítica às igrejas. A primeira delas é a carta escrita à igreja em Esmirna, que era uma congregação pobre que enfrentava uma série de perseguições. E a outra igreja a quem não é feita nenhuma crítica é a igreja em Filadélfia,
Uma congregação que é demonstrada como uma congregação fraca e limitada, mas uma congregação que dependia exclusivamente de Deus. Muitas vezes, meu irmão, os homens eles tendem a medir a força e a qualidade a poder, riqueza. Só que a carta à igreja de Filadélfia nos demonstra uma coisa totalmente diferente. Cristo ele vê as igrejas de forma diferente. Na verdade, independentemente do sucesso que nós temos no mundo, Jesus ele olha para o nosso caráter e para o nosso coração. E de fato, Cristo ele sabe quem são as pessoas que de fato servem a ele. Passado isso, nós iniciamos a carta da seguinte forma: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve o seguinte: isto diz o que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Em primeiro lugar, aqui nós vemos que Cristo ele quer mostrar à igreja de Filadélfia que de fato o conhecia muito bem, que quem falava com a igreja não era simplesmente João por essa carta. Na verdade, João meramente teve as suas mãos utilizadas para escrever essa carta. Na verdade, aqui Cristo ele demonstra à igreja que quem falava com eles, de fato, era o dono da igreja. Olha que interessante. Cristo ele diz: olha, quem está falando com você aqui, Filadélfia, é o que é santo, é o que é verdadeiro. Esses são alguns atributos que durante todas as escrituras nós vemos acerca de Cristo, o Filho de Deus que é santo, que é verdadeiro. E mais do que isso, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, aqui de fato Cristo ele está demonstrando: olha, minha igreja Filadélfia, aqui quem vos fala não é qualquer um. Aqui quem vos fala é o dono da igreja. É quem abriu a porta. E porque eu abri essa porta, ninguém poderá fechá-la. Cristo aqui ele demonstra total autoridade em relação a todas as coisas. E nós vamos entender por que Cristo ele fala acerca disso. Por que Cristo ele fala sobre essa porta que somente ele abre e ninguém pode fechar? Por que Cristo diz isso? Porque ele continua no versículo 8 e ele diz: olha, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ou seja, Cristo ele demonstra a sua força em relação a abrir e ninguém fechar, porque lá na frente ele diria à igreja de Filadélfia que a porta aberta que ele pôs em Filadélfia, de modo algum, ninguém fecharia. Ninguém fecharia. Cristo aqui, ele oferece um encorajamento aos discípulos ali em Filadélfia. Ele encoraja esses discípulos porque a igreja de Filadélfia é uma igreja que nós observamos que era uma igreja contida de servos fiéis. Só que eles podiam se sentir fracos e incapazes. Só que Jesus aqui ele estava querendo assegurar a fidelidade dele com cada um dos seus servos. Essas portas abertas que Cristo fala aqui representam acesso e oportunidades. Mas acesso e oportunidades a uma porta de fé,
uma porta que oferece o evangelho aos homens. Cristo aqui está falando de uma porta que era aberta para a grande divulgação da palavra. Ele demonstra que a porta estava aberta para que a igreja de Filadélfia propagasse o evangelho. E ele continua dizendo: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meu irmão, aqui nós precisamos entender que a igreja de Filadélfia, por mais que a cidade ela fosse muito forte na produção de uva e na venda de vinho, nós falamos aqui sobre o culto a Dionísio, o deus do vinho, da uva, não é verdade? Então, meu irmão, tudo aquilo que existia ali em Filadélfia era o culto a Dionísio, era os costumes do helenismo. E como alguns autores escrevem, a pregação do evangelho em Filadélfia, tal qual em Sardes, ela chegou por intermédio do querido apóstolo João. E quando o apóstolo João ele começou a pregar nessa cidade, isso a gente não tem dado dentro da Bíblia, mas os historiadores eles falam sobre isso, nós observamos que o evangelho ele chega nessa cidade de uma maneira muito forte. E aquelas pessoas elas passam a deixar os cultos que eram feitos a Dionísio e agora elas se curvavam ao único Deus. Então, de fato, Filadélfia foi uma igreja que ela teve um primeiro amor muito forte e, de fato, nós observamos que esse primeiro amor ele permaneceu. Porque Cristo ele diz, olha, vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Ou seja, por mais que aquela igreja, dentre as igrejas ali do Apocalipse, ela fosse a menorzinha, talvez ela fosse a que tivesse menos poderio financeiro, isso não importava, porque na verdade Cristo analisou que essa igreja ela guardou de fato as palavras dele e de forma alguma negaram o nome dele. Nós precisamos compreender que fraquezas nos relatos bíblicos nem sempre vai sugerir um pecado. Jesus ele não está condenando essa igreja por nenhum erro, mas ele diz que ela tinha pouca força. Talvez porque eles fossem poucos em número ou limitados em capacidade. Só que, meu irmão, Filadélfia era uma igreja que reconhecia as suas limitações e fraquezas e confiava e dependia da força que vinha de Deus. E Deus, de fato, chama cada um de nós para sermos iguais à igreja de Filadélfia. Por mais que nós sejamos tão pequenos, tão fracos e tão incapacitados, nós precisamos ser como a igreja de Filadélfia, guardar a palavra que ele nos entregou e não negar o nome do Cristo que nos deu a salvação, meu irmão. Que nos deu a salvação. E nós observamos que não negar o nome de Cristo está aqui em relação ao versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Meu irmão, havia uma sinagoga de Satanás ali em Filadélfia. Mas o que era uma sinagoga de Satanás? A sinagoga de Satanás, aqui narrada, era a sinagoga que se constituía de muitos judeus. Judeus que diziam que praticavam o judaísmo, mas na verdade eles usavam isso como pretexto para perseguir aqueles que tinham a fé em Cristo. De modo que esses homens da sinagoga de Satanás,
Eles tentavam de todas as formas ludibriar os irmãos em Filadélfia a se circuncidassem, por exemplo. Eles tentavam ludibriar os irmãos em Filadélfia para que eles não comessem certos tipos de alimento, como por exemplo o porco. Eles tentavam levar costumes dos judeus, da lei mosaica, costumes que, como todos nós sabemos, já tinham sido todos cumpridos na cruz do Calvário. Eles tentavam levar algumas coisas para que os irmãos em Filadélfia caíssem no legalismo. Só que eles não faziam isso de uma maneira pacífica. Na verdade, eles faziam isso perseguindo. Eles faziam isso e eles perseguiam. E a igreja em Filadélfia sofreu por causa desses falsos judeus. E sofreu muito. E é por isso que Cristo, no versículo acima, ele disse: olha, vocês não negaram o meu nome. Não negaram o meu nome porque esses homens da sinagoga de Satanás, eles vieram, eles perseguiram, eles tentaram fazer tudo o que queriam contra vocês. Só que vocês não negaram o meu nome. E porque vocês não negaram o meu nome, Cristo diz: eu farei que esses homens, eles venham e adorem prostrados aos teus pés, sabendo que eu te amo. Ou seja, Cristo aqui demonstra que ele levaria o refrigério, ele levaria o refúgio, ele guardaria a igreja de Filadélfia e verdadeiramente não só faria isso, mas ele exaltaria a igreja em Filadélfia. Em determinado momento, o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz: olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no momento certo ele vos exalte. E aqui em Filadélfia acontecia exatamente isso. Filadélfia vinha se humilhando debaixo da potente mão de Deus. E agora havia chegado o momento, o tempo de serem exaltados, de todos saberem que Deus os amava. Porque, apesar de suas fraquezas, os discípulos em Filadélfia, eles estavam ao lado do vencedor, que é Cristo. Nós precisamos nos lembrar, meu irmão, que o Apocalipse nos revela que os servos fiéis e vitoriosos, eles podem reinar com Cristo sobre as nações. Todavia, a glória e a adoração, elas ainda pertencem totalmente ao Senhor. Essa honra serviria de prova do amor de Jesus para com os irmãos em Filadélfia. E esses falsos judeus odiavam Filadélfia, odiavam o Senhor de Filadélfia. Mas Cristo estava ao lado de Filadélfia. E nós observamos que o texto continua e é demonstrado, versículo 10, como guardaste a minha palavra da perseverança. Ou seja, por mais que houvessem grandes perseguições à igreja em Filadélfia, eles guardaram a palavra da perseverança, eles foram perseverantes. E sabe, olha o que ficou prometido. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui, meu irmão, fica demonstrado que o Senhor guardou a igreja em Filadélfia. Guardar a igreja em Filadélfia, alguns teólogos afirmam que esse texto ele pode ser uma referência à perseguição que começou no reinado de Domiciano e que acabou causando um terrível sofrimento e morte a centenas de milhares de pessoas. Só que a igreja em Filadélfia, eles foram protegidos. Mas esse versículo também, ele pode ser aplicado hoje na igreja do Senhor para defender a tese de que a igreja subirá antes da grande tribulação. Este versículo demonstra que as igrejas que, tal qual como Filadélfia, elas, mesmo com pouca força, elas guardam a palavra e não negam o nome. Elas aguentam todas as perseguições da sinagoga de Satanás.
fica demonstrado que essas igrejas, elas serão livres da grande tribulação que virá sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, meu irmão, esse versículo aqui, ele nos dá o amparo. Deus fala conosco que antes mesmo dessa grande tribulação que chegará em todo mundo, Ele nos arrebatará e nós reinaremos juntamente com Ele. Nós reinaremos. E aí nós chegamos à conclusão. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A vinda de Jesus, ela traria alívio para os servos que sofriam pelo nome dele. E a vinda de Jesus, ela trará alívio a cada um de nós. Conservar o que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa é exatamente fazer aquilo que Cristo fala lá em Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, mais uma vez, de uma vez por todas, é quebrada a teoria de que uma vez salvos, nós somos salvos para sempre. Não. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Persevere até o fim, para que no final de todas as coisas tu sejas salvo. E mais do que isso, no versículo 12, nós percebemos: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. As colunas de Filadélfia, elas racharam e caíram no terremoto em 17 depois de Cristo. Todavia, meu irmão, as colunas no verdadeiro templo de Deus jamais serão destruídas. O Senhor, Ele quer colocar pessoas firmadas nele, fazer dessas pessoas coluna no templo de Deus. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Meu irmão, eu não sei o que está contido nisso, mas de fato, nós podemos vislumbrar escrito o nome dele, ou nós com grandes letras em nosso corpo: povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos compreender que isso aqui demonstra que Cristo, Ele confessará abertamente os nomes dos seus servos. O vencedor, ele faz parte da noiva, da igreja que pertence somente a Jesus. Nós somos propriedades exclusivas dele. E por fim, Cristo termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele viria logo, tanto para salvar e levar para os céus aqueles que estavam prontos, mas também para castigar e fazer o juízo de Deus sobre toda a terra. Meu irmão, isso é o que nós temos na igreja de Filadélfia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça tal qual essa igreja, mesmo fracos, mesmo pequenos, que nós possamos guardar as palavras de Cristo, não negar o seu nome, ser firmes mesmo em meio às perseguições e fazer tudo para a glória do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão.